Olá, meus amigos, graça e paz. Eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre o grande cisma do Oriente que aconteceu ali em 1054. Mas o que é o grande cisma do Oriente? O grande cisma do Oriente é a divisão que acontece na igreja, né, gerando duas igrejas, né, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Oriental. A Igreja Católica firmada em Roma, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Oriental Ortodoxa, ali em Constantinopla. Né? Lembrando que as duas igrejas se consideram tanto católica quanto ortodoxa. Naquele período ali, lembrando que Constantino dividiu o império entre Império Ocidental e Império Oriental, haviam duas sedes do império, né? Uma no Ocidente, uma no Oriente, e quando acontecem as invasões bárbaras, né? Os bárbaros invadem o Ocidente ali, e o governo estabelecido no Ocidente, ele sai dali, ele esvazia e vai todo para o Oriente, e não fica nenhum poder ali no Ocidente, ali, né? Somente a Igreja Católica. A Igreja Católica é a única instituição que permanece no Ocidente ali, e se consolida ali, né, como a única instituição a estabelecer ali uma sociedade, né, uma única instituição a dar auxílio aos povos que estavam ali. Então, no período até a divisão, em 1054, a igreja era uma e existiam cinco grandes dioceses: a diocese de Roma, a diocese de Constantinopla, a diocese de Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Porém, com esse fenômeno que acontece ali, as invasões bárbaras, a igreja de Roma ela começa a ter uma primazia sobre as demais. E ela começa a se destacar por causa da sua posição diante do período tempestuoso que ela enfrentou. Isso nunca foi bem aceito por Constantinopla, que nunca aceitou essa primazia da Sé romana sobre as demais. Mas com o passar dos anos, o estabelecimento do bispo de Roma como uma figura de poder não somente espiritual, mas poder temporal sobre o território, que hoje nós conhecemos como Europa, com grandes papas como Leão e Gregório o Grande, essa igreja ela começa a declarar que o seu bispo ele tem primazia sobre os demais, baseada no que Jesus falou para Pedro ali: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e te darei as chaves, né? Então, os ocidentais entendem, como a Igreja Católica entende até hoje, que o bispo de Roma ele é o sucessor de Pedro e ele tem primazia sobre os demais bispos. Esse ponto foi um ponto que causou um grande problema com a diocese de Constantinopla, porque eles se baseavam na teologia de Orígenes, que declarava que a pedra declarada ali não é Pedro, e sim a fé de Pedro. Ou seja, a fé, a declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, era sobre este fundamento que a igreja era edificada. Então, isso sempre causou uma rusga entre o Oriente e o Ocidente, e essa rusga só foi piorando. Como eu falei, a teologia deles era completamente diferente. Né? A teologia ocidental era muito baseada no cumprimento legal, né? Na leitura do texto e na questão penitencial. A teologia oriental não, ela era muito voltada para uma questão mais especulativa, mais espiritual, mais voltada para a adoração. Então, o comportamento oriental e o comportamento ocidental eram muito diferentes. O culto grego e o culto romano eram muito diferentes, e isso sempre foi causando essas rusgas. Porém, essa primazia do bispo romano sobre o bispo do Oriente, ela vem se causando o grande combustível dessa contenda. Então, lá, quando vai chegando lá perto do ano 1054, acontece um evento que é o evento chamado da Filioque. Né? O Filioque é o grande problema que causou a grande separação entre as duas igrejas. Por quê? Porque no credo niceno-constantinopolitano declara que o Espírito Santo procede do Pai. Mas o pessoal do Ocidente, a Igreja de Roma, eles colocam lá que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Quem colocou? Ninguém sabe quem colocou. Colocaram lá no texto e está lá que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Quando os bispos, alguns visitantes de Roma foram para Constantinopla e declararam lá o credo niceno lá em Constantinopla, aquilo gerou um imenso burburinho lá, né? Ficaram apavorados. Por quê? Porque os ocidentais alteraram o texto bíblico, o texto do credo niceno, né? Eles alteraram aquilo que tinha sido acordado entre as igrejas e que eles não tinham primazia. Eles entenderam que era uma afronta que os ocidentais faziam em alterar um texto e eles não tinham autoridade para isso. Então, aquilo ali foi o grande problema. Eles já tinham esse problema com a questão do bispo, que se colocava sobre os demais. Quando os ocidentais mexem no texto e colocam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, isso aí é a gota d'água, e a Igreja Oriental excomunga a Igreja Ocidental, e em contrapartida, o Papa, o Bispo de Roma, também excomunga a Igreja Oriental, e as igrejas passam a ser duas igrejas. Antes era uma igreja só,
e passa a existir duas, que é a Igreja Ortodoxa Oriental, estabelecida em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, estabelecida na cidade de Roma. Então, essa é basicamente, de forma resumida, a questão do grande cisma do Oriente.